A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo, que Deus te abençoe ricamente. Eu tenho uma mensagem da parte do nosso Deus para o seu coração, livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse foi o discurso de Pedro. Aquele pescador que estava pescando num dia ruim, que não pescava nada, Jesus aparece na praia. Jesus, antes de qualquer coisa, Jesus prega a palavra. E depois o Senhor disse para que eles pudessem lançar novamente as redes. E naquele dia foi uma das maiores pescarias de Pedro. Esse é o Pedro que está aqui falando com um ímpeto tão grande que nem ele imaginava que teria tanta autoridade de Deus para pregar a palavra do reino de Deus. Esse é o Pedro aqui que foi escolhido pelo Senhor para anunciar novamente sobre a vinda do Messias, e ele fala assim que seria um dia grande e glorioso quando esse dia chegar. Eu lembro quando eu me converti ao Evangelho, eu tinha 14 anos de idade, quando eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. E naquele dia era uma vigília, e o pastor daquela igreja, ele chamou todos os jovens. Nós éramos muito jovens, era uma igreja pequena, mas por acaso até que naquela época nós éramos até muito jovens. E eu lembro-me que o pastor chamou-nos à frente, nós fomos, e ele pediu para que sentassem em grupo de 4, 5 jovens e segurassem na mão. E nós estávamos sentados em rodas e havia lá os intercessores, e eles intercediam pelos jovens, pelos adolescentes, né? Pelas crianças que queriam uma busca, né? um sentido do Espírito Santo. E eu lembro-me que o pastor daquela igreja disse assim: você que quer ser batizado com o Espírito Santo, clame ao Senhor, porque hoje você vai ser batizado. E eu lembro que eu estava sentada naquela roda com mais outros jovens, que eu já não me lembro quem eram, mas eu lembro que eu estava de mão dadas e de repente eu falei: Senhor, eu quero ser batizada, eu quero. E eu comecei a falar: eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E eu nem sabia o que era o Espírito Santo, eu nem sabia o que era ser batizado com o Espírito Santo, até porque eu lembro quando eu ia com os meus pais nessas igrejas evangélicas, e muitas das vezes nós íamos numa igreja chamada Quadrangular, e nessa igreja nós íamos, uma igreja muito grande na minha cidade, e eu lembro que muitas vezes eu ouvia e via pastores falando em línguas, e eu não entendia aquilo, eu achava que eles só enrolavam a língua, e nada mais do que isso. Mas naquele dia, quando eu falei com o Senhor e pedi uma experiência com Deus, eu sei que eu falava: Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E de repente eu senti como se o céu abrisse naquele momento e que viesse como se um vento, e a palavra fala muito sobre esse vento que vem dos 4 cantos, que é o vento do Espírito, e eu senti que como entrasse na igreja aquele vento, e ao mesmo tempo era um vento suave, mas ao mesmo tempo eu senti um calor no meu corpo. Eu sei que da planta dos meus pés até o alto da minha cabeça eu comecei a sentir um calor assim, sabe? E é como se eu tivesse entrado dentro de uma fornalha, bem dizer assim. E a minha boca começou a adormecer. E eu já, como você que já levou anestesia, você sabe, anestesia local, que você não sente aonde a anestesia é introduzida. E naquele momento a minha boca adormeceu.
e ficou dormente. E eu comecei a falar outras línguas que eu nunca havia falado. Naquele dia, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Era tudo muito novo para mim. Era uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu sei que quando eu cheguei em casa, já era de madrugada, deitei na cama e eu ainda estava atônita com aquilo tudo que eu havia vivenciado naquela vigília. Era uma experiência magnífica. Só quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. É algo transformador. É uma confirmação aonde você pensa, realmente, o céu existe. Realmente, Deus existe. E as coisas espirituais, elas são reais. Aqui nós estamos a ver o discurso de Pedro. Pedro, ele se levanta com ousadia através do Espírito, porque o Espírito Santo, ele sim nos dá ousadia na sua palavra, e quando ele não nos chama, não é porque ele olha para você e fala, você é capaz, por isso que eu vou te colocar na obra, você é capaz, por isso que eu vou te dar essa missão, não, ele nos chama sabendo que nós somos incapacitados, mas que quando ele nos chama, ele nos capacita. Pedro era simplesmente um pescador e pode ter certeza que ele não tinha o estudo, por exemplo, de Lucas ou, por exemplo, de outros discípulos do Senhor que tinha mais conhecimento que Pedro. Pedro simplesmente pescava, acordava de madrugada para pegar o melhor peixe, a melhor pescaria. E nós sabemos que nós não podemos fazer tudo de uma vez. Ou você é bom numa coisa ou você é bom em outra. Porque naquilo que eu invisto o meu tempo, melhor eu me torno naquilo. Naquilo que eu adquiro conhecimento, mais conhecimento eu tenho para passar. Pedro, ele era bom como pescador, mas nunca ele como pregador. Mas o Senhor Jesus olhou para Pedro e viu que algo nele era diferente. Jesus, quando chamou Pedro, já viu a capacidade de Pedro futura. E nós somos assim, às vezes o Senhor nos chama para tal missão aqui na terra, e a primeira coisa que nós fazemos é como Moisés falou, Senhor, eu não sei falar, eu tenho a língua pesada. Então, assim, nós somos como Moisés, porque às vezes o Senhor está falando assim, olha, eu vou te levar para tal lugar, eu vou te dar tal missão, eu vou te dar essa responsabilidade, eu vou te colocar em tal lugar, e a primeira coisa, nós criamos ou inventamos desculpa para o Criador que fez a boca, que fez os olhos, que fez os ouvidos, que fez as mãos, que fez o corpo humano e que conhece e soprou sobre você o fôlego de vida. Nós temos desculpas para tudo. Quando nós não queremos fazer, ou quando nós temos medo de caminhar. O Senhor Jesus olha para Pedro, sabendo que Pedro seria um grande evangelista. E o Senhor, ele olha para você, sabendo que você foi chamado para uma grande missão aqui na terra. Talvez a sua missão seja pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Talvez a sua missão seja trabalhar em um banco e naquele banco você ser usado para influenciar vidas para o reino. Talvez a sua missão, eu falo talvez no sentido, porque eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. E talvez o Senhor te chamou para estar em um lugar determinado, com uma missão determinada. E às vezes você fala assim, mas Senhor, parece que eu não consigo. Eu sou incapaz para isso. Não fale isso, porque se Deus te chamou para essa missão, Ele te chamou sabendo que você é capaz, porque é Ele que vai te capacitar. Moisés, ele estava com medo, claro, quem sou eu diante de Faraó? Imagina, você está aí e um simples, porque Moisés, ele quando fugiu do Egito, ele foi apacentar o rebanho do seu sogro, Jetro, aí ele estava lá há tantos anos, afastado, a comunicação, quando eu não me oriento, quando eu não pratico, eu não fico bom naquilo. Então é a mesma coisa se eu estou aprendendo um idioma. Se eu não pratico o idioma todos os dias, eu não vou ser fluente naquele idioma. Então, Moisés, ele estava afastado há muitos anos de Faraó, do Egito. Então, ele estava habituado que aquela rotina diária era cuidar de ovelhas, é apacentar as ovelhas, é cuidar da família. Aí vem o Senhor, se apresenta a ele através de uma sarça ardente. Sarça é normal no deserto,
Mas arder e não se consumir, arder também é normal, devido ao calor. Mas a chama, ela não desaparecia, ela não se consumia. Então aquilo chamava a atenção de quem? De Moisés. Aí o Senhor chama Moisés e fala para ele que tem uma missão para ele. O que é a desculpa dele? Senhor, manda outro, porque eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Aí o Senhor fala assim, Moisés, quem é que fez a boca do homem? Porque o Senhor estava dizendo, se eu estou mandando você ir, porque eu te capacito para isso. É difícil às vezes a gente acreditar naquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Porque é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque é impossível. É Deus falar assim, você é um pequenino no meio de uma grande multidão, e Deus fala assim, olha, você vai lá falar com o presidente da República dos Estados Unidos. Quem sou eu para falar com o presidente da República? Como é que eu vou me apresentar diante do presidente da República dos Estados Unidos? Era a mesma coisa que estava se passando com Moisés. Quem era Moisés para se apresentar diante de Faraó? Mas Moisés tinha uma conexão com a família, Moisés tinha algo conectado, querendo ou não, as pessoas sabiam quem era Moisés e o que havia se passado naquele tempo. Até poderiam ter ouvido falar da fama, mas aquela atitude de matar um dos egípcios estragou, acabou com a carreira de Moisés lá no Egito. Então o Senhor manda uma impossibilidade para Moisés. Mas o Senhor estava dizendo, é impossível, mas não te esqueça que eu estou trabalhando no impossível, porque você não consegue mesmo, mas eu estou fazendo. Aí eu entrei no contexto do discurso de Pedro. Quem era Pedro? Pescador. Tinha estudos? Não tinha. Mas tinha visão, porque já era empresário e tinha sua própria empresa de pesca. Isso é interessante, porque eu sempre falo e sempre vou repetir, porque comigo é assim, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que também funcionam dessa forma, que Deus não chama desocupados. Quanto mais coisas você tem para fazer, mais coisas Deus vai colocar para você também fazer. Quanto mais você tem para realizar no seu dia a dia, mais coisas o Senhor vai confiar em você para realizar também para Ele. Então o Senhor, Ele não chama preguiçosos, Ele não chama desocupados, Ele não chama só sonhadores. Já viu aquele sonhador que só sonha? E não faz nada. Eu sonho ter isso, eu sonho ser uma pessoa assim, uma pessoa famosa, uma escritora, um jogador, não sei o quê, mas só sonha. Não vai atrás do objetivo. Eu prefiro me frustrar tentando realizar do que me frustrar não tentando. Tem pessoas que se frustram antes de tentar, porque não consegue tentar, tem medo de tudo. Entendeu? Tem medo de tudo. Deus confia algo nas suas mãos. Será que vai dar certo? Já vem que esse será que vai dar certo. A pessoa duvida do poder de Deus, duvida que Deus pode capacitar, duvida que Deus pode fazer. Mas é sempre a mesma lenga-lenga que Deus vai fazer. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus não vai fazer aquilo que é da sua obrigação realizar. Porque Pedro, a obrigação dele era lançar as redes. Mas ele não tinha poder de fazer os peixes aparecerem naquele lugar. Então, o que é para você fazer, Deus não vai tocar as mãos, meu filho. Quer trabalhar, não vai entregar currículo. Chama para uma entrevista, não vai preparado para a entrevista. Tem pessoas que às vezes nem é porque não quer, mas às vezes não tem aquela condição financeira de comprar uma roupa em condições, tudo bem. Mas tem pessoas que vão para uma entrevista descabeladas, despenteadas, com a roupa amassada. Isso não é desculpa. Então, o meu melhor, eu dou. Isso eu sei que eu posso dar. Agora, o que eu não posso fazer, eu vou entregar nas mãos de Deus, porque Ele pode. Então, aquilo que muitas vezes, muita gente está perdendo, as coisas de se realizar na sua própria vida,
Porque são desleixadas. Não dão o seu melhor, não se esforçam. Mas também estou falando com pessoas aqui que todo dia está lutando, que todo dia está dando o seu melhor, que todo dia está se esforçando. E Deus está dizendo para você, eu vou realizar aquilo que você não pode fazer. E eu vou fazer um grande milagre na sua vida, como eu fiz na vida de Pedro. Esse homem aqui que está tendo essa autoridade para falar, olha, e acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor. Que autoridade é essa? Só se for pelo Espírito. Ninguém pode ir. Tem pessoas que... Uma pessoa para falar do nome de Jesus tem que ser pelo Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Entende isso? Então, a autoridade que você tem, que você recebeu, ela vem do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí vai começar o quê? Vai começar a profetizar. Vai começar a ter visões. Vai começar a ter sonhos. Coisas espirituais, coisas fora do comum vão começar a acontecer. Porque quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não sou igual. Eu não penso igual. Eu não ajo igual. Porque há uma força maior atuando sobre a minha vida. Já viu quando aquelas pessoas são tão endemoniadas? E tem pessoas que carregam legiões de demônios, e já viu que elas fazem coisas que às vezes nem elas mesmas estão acreditando que estão fazendo? Porque elas são levadas, conduzidas por aquelas legiões, porque há uma força maior trabalhando na vida delas. E conosco, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, dentro de nós, essa força tem que ser maior. Então a minha carne morre e o meu espírito, ele vivifica. Pedro está tendo uma autoridade que, se não fosse Deus, ele jamais teria coragem sequer de abrir a boca. E lá, quando ele falou sobre o batismo, 3.000 pessoas serem batizadas. As línguas estavam ali, havia ali o dom de línguas, que quando eles estavam habitando em Jerusalém, eles chegam lá e eles começam a ouvir, sabe? Ver aquela multidão e começar a ouvir outras línguas. E havia lá homens de outras nacionalidades que estavam ouvindo a sua língua materna. E eles estavam atônitos como era possível eles falarem tão fluentemente. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Outros acreditavam, outros zombavam, e no nosso caso vai ser igual. Uns vão acreditar, outros vão zombar de você. Uns vão te dar crédito, outros descrédito. Mas o que eu tenho que manter dentro de mim é que há uma palavra que está fluindo, há o Espírito Santo que está me guiando, e ele vai fazer com que tudo aquilo que eu aprendo ao longo dos anos, ele vai fazer eu lembrar nos momentos que eu preciso. Sabia disso? O que você aprende, ele faz você lembrar. Você vai fazer uma prova, você estudou, às vezes é tanta coisa, tanta informação que às vezes você esquece, mas você estudou, você deu o seu melhor. Ele vai fazer você lembrar. Ele vai fazer lembrar de estratégias que você usou no seu passado, que você precisa usar agora. Ele também vai fazer isso. Porque o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos orienta. Então Pedro, com a autoridade que o Espírito Santo lhe deu, ele fala que haveria prodígios. E hoje tem muita coisa que está acontecendo nesse mundo, né? E principalmente nas igrejas, eu falo que é uma fé morta. Porque as pessoas estão tão desacreditadas do poder de Deus. As pessoas hoje estão tão apegadas às tecnologias da vida, estão esquecendo de se voltar para Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa eu falar uma coisa. Antigamente, muitos anos atrás, as pessoas elas se derramavam verdadeiramente na presença de Deus. Hoje, até para se derramar na presença de Deus, é porque tem que gravar ali um vídeo,
Tem que fazer ali uma selfie, alguma coisa assim do gênero, para postar na internet, porque tem que mostrar que estava no momento com Deus. As pessoas hoje estão vivendo num mundo tão hipócrita que nem elas entendem que elas estão no mundo da hipocrisia. Porque antigamente... Por que eu falo antigamente? Eu não sou tão velha assim não, tenho 37 anos. Mas eu lembro dos meus 14, 15 anos que eu via os mais velhos daquela igreja que se derramavam em lágrimas, em oração, de joelhos no chão. E a presença de Deus era vívida na vida deles. E por que as coisas hoje estão assim? Porque as pessoas vivem de aparência. Hoje todo mundo quer viver de aparência. Veste uma roupa chique, tira uma foto. É como se estivesse rica. Mas tem dívida para todo lado. A conta está zerada. As pessoas vivem de aparência. Eu não estou falando que você tem que falar a sua vida, mas eu vou falar que a minha conta está zerada. Não, tem que falar que tem, não. Você não tem que falar que tem nem que não tem. Você tem que manter, eu falo, uma reserva em Deus. Porque o mundo jaz no maligno, isso você já sabe. Isso é bíblico. Então, o diabo não perde a oportunidade dessas brechas de entrar e fazer uma ruína na vida da pessoa. Porque eu estava até falando com uma pessoa, estava falando assim, pessoas que são ricas e que perdem tudo, e já aconteceu de perderem tudo e suicidar. Por quê? Porque não aguenta viver na pobreza. Porque tem tudo. Imagina retroceder, tinha tudo e hoje não tem nada, aí o que resta? Eu vou tirar minha vida que eu não quero viver desse jeito. Aí já viu aquela pessoa que foi pobre, lutou e ficou rica, aí de repente acontece de perder de novo, mas não entra em tanto desespero, por quê? Porque já viveu o momento, já sabe como é essa fase, já passou por ela. Mas quem nunca passou, é tudo novo, mas de novo para pior, entra em desespero. Então as pessoas hoje, as pessoas de hoje, elas vivem assim. Vai orar, tem que postar. Vai fazer uma caridade, tem que postar. Vai ajudar fulano, tem que falar. Elas não conseguem guardar para elas e para com Deus e deixar o crédito para Deus. É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te honrar. O que sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa anunciar. Por quê? Porque é Ele que vê no oculto, é Ele que vai me honrar em público. Então, esses prodígios que você quer ver, esses milagres que muitas vezes nós não estamos vendo nos dias de hoje, é justamente porque as pessoas estão tão focadas em si mesmos, nos seus ideais, que esquecem que a pureza, a veracidade dos meus atos e palavras, isso é crucial no momento de sentir a presença de Deus. Qualquer pessoa que queira sentir a presença de Deus, ela tem que entender uma coisa. Para sentir a presença de Deus, você tem que entrar na presença dele verdadeiramente, sendo sincero. Isolar-se desse mundo e se conectar em espírito com Deus. Então, as coisas muitas vezes não estão fluindo no meio do povo de Deus justamente porque é uma briga para isso, é uma briga para status, é uma briga por microfone, é uma briga por dízimos e ofertas, mas não vê um filho de Deus brigando para pregar na África, nesses países mais pobres que tem na face da terra. Você não vê uma vida brigando para fazer missões, por exemplo, no meio de aldeias e lugares pobres e escassos da mão humana. Mas você vê nos dias de hoje pessoas brigando por se aparecer mais, por uma igreja muito grande, que é uma igreja sempre inaugurando templos e mais templos, mas a presença de Deus não está. Porque o que adianta eu ter um templo, mas o que é necessário estar dentro do templo não está, que é o Espírito Santo de Deus. Obed-edom, quando a arca e a presença, que significa a arca de Deus, a presença de Deus estava 3 meses na casa de Obed-edom, ele prosperou. Por quê? Porque não estava só a arca, mas estava a presença. E hoje nós estamos vendo sepulcros caiados, como a palavra de Deus diz. São bonitos por fora, mas por dentro são vazios. E hoje há isso, e cada vez vai crescer, porque é o que é necessário e vai acontecer, porque a palavra de Deus tem que se concretizar, que as pessoas estão vazias de Deus e cheias de si. As pessoas querem mais para elas. Quanto mais tenho, mais eu quero. Quanto mais tenho, mais eu quero. Mas estou falando material, porque espiritual, isso não, isso é muito careta.
Ah, isso já não existe. Deus continua falando, Deus continua revelando, Deus continua usando aquele que quer ser usado e dá lugar ao Espírito. E por que muitas pessoas estão mortas espiritualmente falando? Porque dá mais lugar à sua carne e às suas vontades do que à vontade de Deus. E isso não tem como. Ou não tem como fluir duas águas aí da mesma fonte. Entendeu? Não tem como nascer aí duas águas da mesma fonte. Então você tem que... Eu falo que você tem que renunciar a muitas coisas, de fato, nessa vida, para que tenha a presença de Deus e que a presença de Deus flua através da sua vida. Mas por que eu quero ter a presença de Deus e ter esse fluido da presença de Deus? Meu filho, você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a presença de Deus, eu falo, você só tem o quê? Nada. Você tem nada. Mas se você, às vezes, falta até um dinheiro para pagar uma fatura, mas você tem a presença de Deus, você tem tudo. Aonde você vai, Deus te abençoa. Com quem você fala, Deus prospera. Ele abre as portas aonde não tem para você. Ele engana os teus inimigos. Ele te esconde debaixo das asas dele. Você vai para um lugar, ele está te escondendo. Você vai para outro lugar e se ele quiser, não, hoje é o dia de você aparecer. Os olhos todos estão voltados a você. Ele tem poder de fazer isso. Então, não vale a pena buscar o mundo e esquecer a presença de Deus. Não vale a pena viver de aparência e falar assim, mas... Eu vou falar uma coisa, eu sou daquela pessoa que eu sou tão revoltada com redes sociais e principalmente com pessoas que se dizem de Deus, pessoas que brigam na internet, brigam, discutem por causa de igrejas, por causa de patamares, por causa de cargos, brigam por qualquer coisa, é um amaldiçoando o outro, depois dizem que são filhos de Deus. Aí eu penso assim comigo, aonde que está o princípio de amar um ao outro? Aonde é que está o princípio? Esse princípio que o Senhor nos ensina, onde é que está? As pessoas andam esquecendo disso. Aí elas pensam assim, mas eu queria tanto ser abençoado por Deus. Mas quebra princípios. O Senhor não quebra nenhum princípio. Ele colocou lá para ser cumpridos. E ele, quando promete, ele não quebra. Ele cumpre o que prometeu. Aí o ser humano está querendo quebrar a palavra do Senhor, quebrar os princípios da palavra do Senhor e quer ser abençoado. Não funciona dessa forma com Deus. A palavra de Deus tem que não só andar com você, mas você tem que atuar em cima da palavra dele e fazer aquilo que a palavra dele diz para fazer. Então é tantas discussões, é tantas hipocrisias, é tantas pessoas voltadas para os seus próprios egos e depois Deus não está operando como operava antes. Não, Deus opera da mesma forma. Deus só não opera através de você. Deus só não opera através dessas vidas que colocou o dinheiro, a fama, a riqueza, tudo na frente de Deus. Deus é sempre o último. E depois há tanta gente nas igrejas com aquele padrão de mensagem, que a mensagem tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim para funcionar, para chamar, atrair multidões. Aí daquelas multidões não salvam uma alma, não reconcilia um, não liberta uma pessoa. Por quê? Porque há um padrão humano atuando no meio dessas pessoas. Agora, quando é o Espírito Santo de Deus que está atuando, é como Pedro fala aqui no discurso. Haverá prodígios em cima no céu e embaixo na terra. Terá visões, profetizarão, terá sonhos proféticos, derramarei do meu espírito. Vai haver mudança. Quando é o Espírito Santo que induz a pessoa a pregar, e não é a pessoa, mas é o Espírito Santo que está pregando através da vida daquela pessoa, há sempre uma mudança. Haverá sempre libertações, transformações, porque é o Espírito Santo de Deus que faz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Então, hoje as igrejas estão lotadas, mas a presença de Deus não está. E se eu não tenho a presença de Deus, eu não tenho nada. Então, é o Espírito Santo que está mandando falar essa mensagem para você. Se encha de mim, da minha presença. Busque o meu Espírito. Busque uma comunhão comigo. Olha, tem pessoas aqui que Deus está dizendo, se afaste dessas redes sociais, dessa hipocrisia, é uma corriquice, é fofoca para um lado, é fofoca por outro, e você está lá no meio escutando tudo, Deus está falando, afasta-te, busca a minha presença, eu te encherei do meu Espírito, você vai transbordar na minha presença, e você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que busca e aquele que deixa de buscar.
Porque quanto mais eu busco, mais cheio eu fico. Quanto mais eu estou na presença de Deus, mais a presença dele está em mim. Porque os que buscam o Senhor vão encontrá-lo. Os que procuram por ele acharão. Chegou o tempo, nós que estamos aqui na terra, chegou este é o tempo do avivamento do Senhor nas igrejas. Igrejas mortas, pastores mortos, pessoas depressivas, oprimidas, pessoas que não querem mais viver. Como assim não quero mais viver? Deus está em mim, é Ele que vive. Sabe por que você não quer viver? Porque é a sua carne que está vivendo. O dia que você deixar o Espírito Santo viver em você, você já não vai pensar assim, eu não quero mais viver, não quero estar aqui não, porque é o Espírito Santo que está vivendo em você. Então se é Ele que decide se você vai viver ou não. Aí a pessoa entra em depressão por qualquer coisa. Ai, fulano não gosta, deu um dislike aqui. Ai, fiquei triste. Para com isso. Você não está aqui para agradar a seres humanos, você está aqui para agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se ele fosse agradar ao ser humano, ele não era apto para pregar a palavra do Senhor. Ele tinha que agradar ao Senhor. Então, quando você agrada a Deus, você vai desagradar muita gente. Muita gente vai olhar de olho assim torto para você, vai olhar com uma cara assim chateada, e daí não me importa, porque é o Espírito Santo que mora dentro de mim, e quando ele faz morada, a casa é dele. Ele tem a liberdade. Faça como ele quiser fazer. Essa é a mensagem de Deus para você. Tem muita gente que está triste, desanimado, desamparado. Ai, Senhor, eu não consigo. Não, consegue. Você só não vai conseguir se você ficar conectado demais ao mundo. Desconecta do que falam, deixa de falar de você, o que pensam, deixa de pensar de você. Se conecta com o Espírito e você vai ver que a sua vida não vai ser igual. Quando nós temos aquela sintonia com o Espírito, aquela vontade de servir a Deus, a nossa vida, ela não é igual. Quem já entrou na presença do Senhor, ele nunca mais vai ser igual. Quem já sentiu a presença de Deus, ele nunca mais vai ser igual. Ele pode até sair da presença de Deus por um breve momento, mas ele nunca mais, naquele breve momento, ele vai ser igual. Porque ele sempre vai lembrar, ele sempre vai sentir, ele sempre vai saber quando está certo e quando está errado, se está fazendo bem ou se está fazendo mal, porque a presença de Deus, ela o acompanha. Então essa mensagem de Deus para você, Deus chamou Pedro como um apóstolo, como um discípulo, como um apóstolo, e Pedro ele fez coisas que talvez muitos doutores não conseguiriam fazer, porque é isso que Deus faz, pega as coisas loucas para confundir as que são sábias. As pequenas para se confundir aquelas que pensam que são grandes. Deus faz isso e Deus vai fazer isso na sua vida. Vai pegar você que se acha pequenino e vai confundir aqueles que se acham grandes que estão à sua volta. É uma palavra profética para você nesse dia. Desliga do que as pessoas pensam de você. Não interessa. Ah, mas fulano está falando mal de mim. Feche os teus ouvidos. Conecta com a palavra do Senhor. Faça a vontade do teu Deus. E Deus vai te honrar em tudo que você colocar as tuas mãos. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você terá como herança na sua vida. Será posse para ti e para a tua casa. Desconecta com esse mundo cruel, maligno, de pessoas malignas. Muita gente sem amor. Desconecta os teus pensamentos e se conecta com o reino de Deus. Deus vai te abençoar. Deus está dizendo para você, eu te abençoarei. Eu te darei, eu farei coisas, eu vou fazer coisas que nem você mesmo imaginou. Muitas coisas Deus vai fazer na sua vida que vai ser surpresa para você e para sua casa. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.